Assim, diante dessa necessidade de fortalecer a hipótese de indução para que a gente consiga prosseguir com a prova, para que a gente consiga concluir a demonstração, a gente volta aqui para a nossa hipótese de indução. Vamos relembrar a parte que a gente já tinha e que vai continuar valendo. A gente está supondo aqui, por hipótese de indução, que para todo vértice V que já foi encontrado até o início da iteração atual, o dist V ali, o valor que a gente atribuiu no dist V, é de fato a distância de S até aquele vértice. Quer dizer, quando a gente atribui o valor, né, que é o momento que ele é encontrado, aquela distância está correta. Mas a gente vai fortalecer essa hipótese dizendo que, além disso, também vale uma propriedade com relação à ordem de descoberta dos vértices, aí, relacionando a ordem de descoberta dos vértices com a distância dos mesmos, que é a seguinte: os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. Quer dizer, eu estou dizendo que eu vou encontrar todos os vértices que têm distância 0, depois todos os que têm distância 1, depois todos os que têm distância 3, distância 2, né? Aquela ideia, é um jeito de descrever aquela ideia de percorrer o grafo, de descobrir o grafo em camadas. Nunca vai acontecer, e é isso que eu estou afirmando, isso vai entrar na prova, mas nunca vai acontecer de um vértice da camada 5, por exemplo, um vértice que tem distância 5 ser encontrado antes de um vértice que tem distância 3, 4, 2, por exemplo. Tá? Então, isso aqui que vai fortalecer a nossa hipótese de indução, e a gente vai supor, né, que no início da iteração atual, isso vale para todos os vértices encontrados. Né? Todos eles foram descobertos em ordem crescente de distância. Daí, quando a gente fortalece a hipótese de indução, por um lado, a gente tem um poder um pouco maior para conseguir fazer a demonstração. Por outro, a gente tem que mostrar que essa hipótese de indução mais robusta vale tanto no caso base quanto quando eu realizar o passo. Então, a hipótese de indução ficou mais forte, isso me dá mais capacidade de argumentação, mas ao mesmo tempo ela é maior, então para mostrar que ela continua válida também é um pouco mais trabalhoso. Vamos começar aqui no caso base, que não é onde a coisa vai dar mais trabalho. No caso base, a gente simplesmente argumenta que no início da primeira iteração apenas o vértice S foi encontrado e ele tem distância 0. Então, está valendo aquela parte de que todo vértice encontrado até o início da iteração atual tem a distância correta. Isso, né, o único encontrado ali era o S e está valendo. A distância dele, de fato, é 0. E isso aqui corresponde aqui adequadamente a essa parte que a gente fortaleceu, porque se eu digo que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância, bem, eu começo tendo um único vértice encontrado, que é o vértice 0. Então ele nunca vai poder causar problema, porque 0 é a menor distância. Então todo mundo que for encontrado depois dele vai estar na ordem certa em relação a ele, pelo menos. Então isso já nos deixa tranquilo caso base não é problema para essa nossa nova hipótese. Agora onde a coisa realmente fica interessante. Tá? Durante o passo, a argumentação continua muito parecida, tá? A gente vai continuar naquela ideia de que, olha, eu estou na iteração atual, né, no início dela a hipótese de indução valia, e daí o que vai acontecer ao longo dessa iteração? O vértice V vai ser visitado, ele sai da fila, eu começo a verificar quem são os vizinhos, e eu encontro o vértice W, que é vizinho de V e nunca tinha sido encontrado antes. Tá? E daí a gente estava analisando que, olha, tudo bem, eu encontrei um caminho aqui de comprimento K mais 1 até o vértice W, passando pelo V, mas o que me garante que não tem um menor? Em particular, né, a gente fez essa argumentação de que, no fundo, o que eu estou dizendo é o que me garante que não existe um vértice U que tem uma distância menor do que K que alcança W. E aí que eu vou entrar com essa nova parte da minha hipótese de indução, que ela vai me ajudar. Porque ela me diz, olha, os vértices são encontrados numa determinada ordem. Então vamos supor aqui, por absurdo, vamos dizer assim, olha, supõe então por absurdo, vamos jogar essa ideia. Se existir um certo vértice U com duas propriedades que o caracterizam aqui, esse U que é o mesmo U do nosso desenho ali, tá? As seguintes duas propriedades. Existe um arco de U para W, tá? Então U alcança W, e a distância do U, né, a distância de S até U, é estritamente menor do que K.
Quer dizer, ele é um vértice candidato a ser usado na construção de um caminho mais curto até o W, porque eu vou pagando menos do que K até o U, de S até U, eu pago mais 1, então pagando menos do que K mais 1, eu chego no W. Então ele seria um exemplo que violaria a gente ter encontrado a distância adequadamente, né? E passando pelo vértice V. Mas se acontecer isso, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir, aqui, vamos lá, então, pela hipótese de indução, em particular por essa parte que a gente adicionou da hipótese de indução, tá, pessoal? Essa parte que diz que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância, eu sei que o U teria sido encontrado antes de V. Né? Porque se ele tem uma distância menor do que a de V, ele tem que ter sido encontrado antes de V. Isso aí, tranquilo, né? Acontece que pelo funcionamento do nosso algoritmo, que todo vértice encontrado é colocado no final da fila, e a nossa fila é honesta, né? Ninguém fura a fila. Se o U foi encontrado antes de V, ele entrou na fila antes de V, e, portanto, ele vai sair da fila para ser visitado antes de V. Então, nesse caso aqui, pela hipótese de indução, eu concluo que U teria sido encontrado antes de V. E, pelo funcionamento do algoritmo, U teria sido visitado antes de V. Mas o que significa isso? Significa que eu teria pego o U em mãos, ele teria saído da fila, eu teria analisado ele e verificado que ele tem um arco de U para W. Nesse momento, eu encontraria o vértice W, o que contradiz a nossa hipótese de que, a nossa situação de que o W foi encontrado pela primeira vez agora. Então, se o U existisse, a conclusão lógica que a gente chegou aqui, né, por esse encadeamento de argumentos, é que se ele existisse, o W teria sido encontrado antes. Né? Então, só para formalizar, eu vou escrever essa afirmação. Né? Então, U teria sido visitado antes de V, portanto, W teria sido encontrado antes da iteração atual. E isso é uma contradição com relação às nossas hipóteses. Tá? Disso, a gente conclui que o U não existe, porque a hipótese que eu fiz por absurdo no início ali, né, foi que existia um vértice U com essas características. Ele tinha um arco de U para W, que quer dizer que ele é um vizinho de W, ele alcançava W, ele tinha distância menor do que K. Então, como não pode ser o caso de W ter sido encontrado antes, assim concluímos que U não existe. E quando eu digo U não existe, eu estou dizendo, olha, nenhum vértice com essas características que poderiam me dar problema pode existir. E assim concluímos que U não existe e que a distância de S até W é K mais 1. É a distância que o nosso algoritmo calculou. Legal, então fechou. Né? A gente fortaleceu a hipótese de indução e com ela fortalecida a gente pode mostrar que aquela possibilidade, aquela situação que poderia nos causar problema, não pode ocorrer. E aí terminou? Não. Quase, mas ainda não. Por quê, gente? Porque eu tenho uma hipótese mais forte agora. Agora a minha hipótese ela diz duas coisas. Ela diz que todo vértice encontrado recebe a distância de modo adequado, isso a gente acabou de provar que é verdade. A gente mostrou que, olha, quando nessa iteração eu encontro um novo vértice, a distância que ele vai receber, dada pelo algoritmo, está correta, mas ela também afirma que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. São essas duas propriedades que eu suponho na minha hipótese de indução e como que funciona a demonstração, né, por indução matemática. Eu suponho que no início da minha iteração aqui do algoritmo, a hipótese de indução vale e eu tenho que mostrar que no final da iteração, isso que é o passo completo, no final da iteração, a hipótese de indução inteira está valendo, né, para o início da próxima iteração. Ela tem que se preservar. O que o algoritmo faz ali, que modifica as coisas, preserva a minha hipótese de indução. Por enquanto eu só mostrei parcialmente. Eu mostrei que ele preserva a parte de que todo vértice encontrado tem a distância calculada de modo adequado. Mas eu tenho que mostrar que que os vértices são encontrados em ordem crescente de distância. Então vamos analisar agora esse pedaço. Vamos mostrar que isso se preserva de fato. Então vamos começar a fazer a análise aqui. Primeiro vamos observar que W tem distância K mais 1, né, W tem distância K mais 1, ele acabou de ser encontrado nessa iteração e foi colocado no fim da fila.
Então, a nossa preocupação com relação à hipótese de indução é que todo mundo que tinha distância menor do que k mais 1 já tenha sido encontrado. Porque senão vai dar problema com a minha hipótese. Né? Eu acabei de encontrar alguém com distância k mais 1. Se por acaso eu esqueci alguém que tinha distância k ou menos, e ele vai vir depois, vai violar a minha hipótese que diz que eu encontro eles em ordem crescente de distância. Então, vamos formalizar isso aqui. Olha, como W tem distância k mais 1, para que a hipótese de indução se sustente, né, para finalizar o passo, precisamos mostrar que todo vértice com distância menor do que k mais 1 já foi encontrado. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para um detalhe aqui sutil, mas bastante importante para a gente, que é, nessa iteração, eu removi da fila o vértice V que tem distância k. Então, lembrando que nessa iteração a gente removeu da fila o vértice V que tem distância k, e a gente está preocupado com vértices que têm distância menor do que k mais 1, né, que não foram ainda encontrados. Tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer essa argumentação. Então, a gente vai usar agora a hipótese de indução, porque lembra, ela diz respeito às coisas que valiam no início da iteração. A gente tem que mostrar que continua valendo até o final. Então, no início da iteração, era verdade que os vértices foram encontrados em ordem crescente de distância. Né? Porque todos os vértices que já foram encontrados em ordem crescente de distância. Sendo esse o caso, olha como que a gente vai fazer o raciocínio aqui. Olha. Então, aqui, pela hipótese de indução, no início da iteração, todo vértice havia sido encontrado em ordem crescente de distância. Mas como eu chamei a atenção para vocês, a gente tirou da fila o vértice V que tem distância k. Então, pelo funcionamento do algoritmo, todo mundo que saiu da fila antes dele, né, todo mundo que foi encontrado antes do vértice V, entrou na fila antes dele e, portanto saiu da fila antes dele. Como o vértice V tem distância k, eu posso afirmar, vamos colocar aqui, como V tem distância k, sabemos que todos os vértices com distância menor do que k foram encontrados, entraram na fila e, portanto, foram visitados antes que ele. Então, sabemos que todo vértice com distância menor do que k foi encontrado antes de V. Para ser bem preciso, como V tem distância k, sabemos pela hipótese de indução. Vou colocar uma cor diferente aqui. Pela hipótese de indução que todo vértice com distância menor de k foi encontrado antes de V. Daí a gente repete um argumento parecido com o anterior. Pelo funcionamento do algoritmo, né, que sempre pega o vértice que foi encontrado e coloca ele no final da fila, então, pelo funcionamento do algoritmo, sabemos que todo vértice com distância menor do que k foi visitado antes de V, né? Foi visitado antes da iteração atual. Então, no início dessa iteração, eu posso afirmar que todos os vértices que tinham distância menor do que k já foram visitados. Portanto, todos os vértices alcançáveis a partir desses aí, né, todos os vértices para os quais esses caras tinham um arco e, portanto, podiam ter distância menor do que k mais 1, já foram encontrados. Então, assim, só antes de eu escrever, deixar bem claro isso. No momento que eu visito um vértice, eu olho para todos os vizinhos dele. Então, os únicos vértices que têm possibilidade de ter distância menor do que k são aqueles que são alcançados a partir de... menor do que k mais 1, perdão, são aqueles que são alcançados a partir de um vértice com distância menor do que k. Tá? No momento em que esse cara é visitado, eu descobriria esse vizinho dele. Então, se todo mundo que é menor do que k foi visitado antes da iteração atual, a gente pode concluir, assim, todo vértice com distância menor do que k mais 1 foi encontrado antes do V ser visitado, né, antes da iteração atual, e, portanto, antes de W ser encontrado.
né? E aí sim a gente concluiu o nosso passo, porque eu mostrei que não só o W recebeu a distância correta, mas que ele entrou na fila na posição correta. Ele com sua distância K mais 1, foi encontrado e entrou lá na fila depois de todos os vértices com distância menor do que K mais 1. Tá? Ele não furou a vez de ninguém.